Bom dia para todo mundo, tá? Quem chegou agora. Boa parte das questões de gráficos e tabelas que a gente vai encontrar no Enem vai envolver algum outro tipo de raciocínio. Ou porcentagem, ou regra de três, ou proporção, ou médias, alguma coisa do tipo, né? Que vai envolver estatística ou análise e interferência de dados mesmo, que é a própria estatística, né? Análise de tabelas é isso. Então, vou colocar uma lista aqui para vocês. A gente está aí na A gente está aí na lista 18, tá? Se vocês olharem lá, vocês conseguem acessar aí no computador de vocês. E vou ler aqui com vocês, vou dar um tempinho para eu resolver. Não sei se vocês já resolveram. Ele fala assim: um país decide investir recursos na educação em suas cidades que tem um alto nível de analfabetismo. Os recursos serão divididos de acordo com a idade média da população que é analfabeta, conforme apresentado no gráfico. Aí dá o recurso da idade média da população analfabeta. Né? E ele fala assim: uma cidade desse país possui 60 de 100 do total, né, 60% do total de analfabetos de sua população composto por mulheres. A média de idade das mulheres analfabetas é de 30 anos e a média de idade dos homens analfabetos é 35. Considerando a média de idade da população analfabeta dessa cidade, ela receberá o recurso 1, 2, 3, 4 ou 5. Vou dar um tempinho para vocês aí, vou cronometrar aqui 3 minutos e a gente já volta. Tá? Então, nessa questão, e outra coisa, para quem quiser ir adiantando, gente, vai pegar na lista 16, que eu já, 16 não, 18, né, que eu já disponibilizei para vocês, vai resolvendo, tá? Tá à disposição aí na mão de vocês. Então, de cara, eu já vejo se eu tenho aqui as mulheres entre 30 anos e os homens entre 35, eu sei que minha média tem que estar entre 30 e 35, né? Então, já corto essa, corto essa, corto essa. Então, não pode ser 1, não pode ser 2, não pode ser 5. Se eu não souber ter ideia de como fazer isso, eu vou chutar entre C e D, né? Mas aqui eu tenho aqui, ó, 60% 30 anos mais 40% 35 anos. E isso aqui vai dar a idade total. Tá? Então, ó, posso fazer aqui essa conta. 6 vezes 3 dá 18. 4 vezes 35, né? Vamos ver, 4 vezes 2 vezes 35, 70, 14, né? Vai no final das contas, vai dar 14 aqui. Então, isso aqui dá 32. 32 está incluído em qual deles? Aí me fala, Juan, tá nos dois. Não, tá incluído nesse aqui, ó. Tá vendo que tem um igual aqui? Tá vendo que tem um igual aqui? Então, isso aqui é o 32, alternativa C, tá? Essa aqui é a minha questão correta, essa aqui tá errada. Beleza? Vamos para a próxima. Para a próxima aqui. Ele fala assim, ó, um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo em minutos que um motorista novato gasta para completar certo percurso. No quadro 1, figura mostra os tempos gastos pelo motorista ao realizar o percurso 7 vezes. O quadro 2 apresenta a classificação para a variabilidade do tempo segundo o valor do desvio padrão, né? E aí ele vai lá e pede, com base nessas informações apresentadas nos quadros, qual é a variabilidade do tempo? Vocês lembram, gente, de desvio padrão? Ou quer que eu dou uma revisadinha? Como é que calcula isso? Isso é questão do Enem, tá? Do PPL. Revisa. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Né? Tá vendo que está bem voltado para a estatística aqui, né? É a raiz quadrada da variância. Como é que a gente calcula a variância? A variância é a soma de todos os desvios ao quadrado dividido por n. Como é que eu calculo o desvio? Né?
Como é que eu calculo o desvio? Cada desvio é calculado do valor xi menos a média, tá? Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer aí. Deu para lembrar como é que faz? Ou vocês querem que eu faça pelo menos um desses desvios aqui? Né, eu já até mostrei para vocês como é que calculava esses desvios. Beleza, então vou dar um tempo para vocês. Vou fazer um recapitular geral. Primeira coisa que eu preciso fazer, calcular a variância, né? Para calcular o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Então, o que é a variância? É a soma de todos os desvios ao quadrado. E como é que eu calculo os desvios? Né? Dividido pelo número de desvios somados. Então, é a média dos desvios ao quadrado. Essa é a variância. Eu calculo o desvio como o valor menos a média. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular a média. Somei todos esses números aqui, achei a média que é 49. Depois, subtraí aqui de cada número, fui calculando esses desvios e elevando ao quadrado. Olha aqui, ó. Fiz todos os desvios, elevei ao quadrado. Depois eu dividi pelo número de termos. Então, isso aqui deu 70, dividi por 7, deu 10. Então, 10 é minha variância. Raiz de 10 esse é meu desvio padrão. Então, meu desvio padrão deu raiz de 10, que é aproximadamente 3, alguma coisa, que é considerado baixo de acordo com essa minha escala. Beleza? Vamos para a próxima questão. Vou começar a ler aqui com vocês. Ele fala assim, ó. Uma empresa especializou-se no aluguel de contêineres que são utilizados como unidades comerciais móveis. O modelo padrão alugado pela empresa tem altura de 2,4 metros e outras duas dimensões de comprimento e largura de 3 e 7 metros, respectivamente. Um cliente solicitou um contêiner com altura padrão, porém com largura 40% maior e comprimento 20% menor que as correspondentes medidas do modelo padrão. Para atender às necessidades de mercado, a empresa também disponibiliza um estoque de outros modelos de container, conforme o quadro. Tá vendo que nessa questão, gente, ele tá dando aí uma questão de geometria espacial, só que envolve uma tabela que você tem que analisar, né? Você tem que analisar essa tabela. Então ele pergunta assim, dos modelos disponíveis, qual atende à necessidade do cliente, né? Então, ó, vou dar um tempinho para vocês resolverem aí. Então, 40% de 3, que dá 4 vezes 3 dá 12, então 1,2. E 80% de 7. Por que 80%? Porque eu tirei 20%. Então vai ficar 0,8 vezes 7, que vai dar 5,6. Então essa seria a medida dos meus containers aí, container 2, tá? Vamos para a próxima questão. Questão aqui. Tudo, gente, análise de tabela e gráfico. Isso cai e cai no Enem, tanto que eu coloquei umas 4 listas só de Enem para vocês. Tá? O quadro apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana em uma padaria. Né? Aí ele coloca aqui o número de pães vendidos. Ele pede assim, o dono da padaria decidiu que na semana seguinte a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade for mais próximo da média das quantidades vendidas na semana. O dia da semana utilizado como referência para a quantidade de pães a serem produzidos diariamente foi. Então você já sabe o que tem que fazer. Né? Não é uma questão que você tem dúvida. Por quê? Ele já falou, ó, a produção diária vai ser o quê? No dia em que for mais próximo da média de quantidades vendidas na semana. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que você vai fazer? Somar todos esses valores e dividir por 7. O valor que der aqui, você vai achar no gráfico, né? Acho que aqui não faz nem sentido eu ficar... É só mesmo a análise da própria tabela. É isso mesmo. Essa alternativa mesmo, tá? Certinho. Isso, França, certinho. Vamos para a questão 5. Né?
Ele fala assim, uma empresa... Estou gravando, gente? Tô. Uma empresa divide o balanço anual de vendas de seus produtos em duas partes, calculando o número de vendas dos produtos ao final de cada semestre do ano. Após um balanço do primeiro semestre, foram realizadas ações de marketing para os 5 produtos menos vendidos da empresa. A tabela mostra a evolução das vendas desses produtos no primeiro para o segundo semestre, né? Então, números de unidades vendidas no primeiro semestre e no segundo semestre. Ele fala assim, o sucesso de uma ação de marketing de um produto é medido pelo aumento percentual do número de unidades vendidas desse produto do primeiro para o segundo semestre. A ação de marketing mais bem sucedida foi para o produto. Então, daqui, ó, eu já vejo que eu quero calcular qual foi o maior aumento percentual. O maior aumento foi percentual, foi daqui, 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 daqui ou daqui? Como é que vocês vão calcular isso? Tranquilo, não é? Ou seja, gente, a maior parte das questões de gráficos e tabelas vai ser questões de estatística, que é calcular média, calcular moda, né? Interpretar valores, então calcular porcentagem, né? É isso que vai estar nas questões. Como eu falei com vocês, basta a gente interpretar as questões. Por isso que eu coloquei aí 3, 4 listas de exercícios só de tabelas e gráficos para vocês fazerem, gente, tá? Se tiver uma lista, questão repetida de uma lista e outra, não tem problema nenhum, tá? É só pular aquela questão e ir para a próxima. Quer um tempinho para fazer? Isso mesmo. Isso mesmo, Tati. Certinho. Gente, esses valores você pode calcular bem aproximado também, tá? Mostrar para vocês. Por exemplo, daqui para cá aumentou 100. 100 em relação ao 1000, aumentou 10%. Daqui para cá quase dobrou, né? Então foi quase 100%. Vamos colocar aqui, foi maior que 90, 80%. Maior que 80%, tá? Daqui para cá foi 500 em relação a 4.000. Isso dá em torno de 25%, né? 25? 25%, né? Beleza, aqui foi 400, né? Na verdade foi 350 em relação a 850, né? Logo, foi algo próximo de 40, 50%. E aqui foi 600 próximo de quanto? De 2.000 em relação a 2.000. Logo, não chegou nem a ser a metade, né? Então, vamos colocar aqui que foi algo próximo de 40%, né? Nem sei se esses valores aproximados, mas de cara a gente já vê que nosso produto é o produto 1, tá? Com cálculos aproximados, tá? Nem precisa fazer aquele cálculo bruto, não. Beleza? Vamos para a próxima questão. Quantas horas são agora? 9h39. Tem tempo ainda para a gente resolver a questão, gente. Vamos lá. Ele fala assim, uma empresa de transporte disponibiliza para embalagem de encomendas caixas de papelão no formato de paralelepípedo reto retângulo, conforme as figuras aí mostram, conforme o quadro mostra as dimensões, né? E ele fala, para embalar a encomenda contendo um objeto esférico com 11 centímetros de raio, essa empresa adota como critério a utilização da caixa dentre os modelos disponíveis, que comporte, quando fechada, sem deformá-la, a encomenda e que possua menor área superficial total. Desconsidere a espessura da caixa. Nessas condições, qual dos modelos apresentados deverá ser escolhido pela empresa? Então, você quer escolher uma embalagem, né, para a empresa. Qual das alternativas seria mais viável para você, desde que tenha a menor área possível? Primeira coisa que a gente tem aqui é que o raio é 11, né?
Se o raio é 11, gente, significa que ele tem de diâmetro 22 centímetros. Então, essa caixa não dá, essa caixa não dá, certo? Agora eu só fico com as outras caixas. Cabe nessa? Cabe. Cabe nessa? Cabe. Cabe nessa? Cabe. O que que eu preciso fazer? Encontrar aquela que tem a menor área possível, né? A que tem a menor área possível, eu posso analisar as medidas, né? Por exemplo, colocar comparado das menores para as maiores, essa aqui tem 25, 25, 25, né? Sempre o que maximiza a área é quando essas duas medidas estão mais próximas, tá? É um conceito aí de função quadrática que a gente tem quando essas duas medidas estão mais próximas, eu tenho maximização da área. Então vamos ver. Essa aqui tem 26, 25, 24. Então, para ter certeza, o que que eu posso fazer? 2 que multiplica AB mais BC mais AC. Se eu calcular isso aqui, eu acho aí a área de cada uma delas. Juan, tô com tempo sobrando? Faz na prova, tá? Então, ó, AB, então seria 23 vezes 26, 23 vezes 26, né? Duas vezes, e 26 vezes 26. Aqui seria 26 vezes 25, 26 vezes 24 e 25 vezes 24. De cara, né, se você fizer essa multiplicação, você vai ver que a diferença entre essas duas ainda é bem pequena. Então, eu percebo aqui que a letra E, que tem uma das menores medidas aqui, que não vai me dar uma área mais quadrada possível, vai me dar uma área mais retangular. Uma área retangular, tecnicamente, ela tem uma área disponível menor do que as outras. A alternativa correta, letra E. Para quem fez as contas aí, fica 23 vezes 26 mais 23 vezes 26 mais 26 vezes 26. Só que dá trabalho, né? Dá bastante trabalho para você calcular aí cada uma delas. Vamos para o próxima questão. Questão de gráfico. Acho que isso aqui eu até já fiz com vocês. Ele fala assim, considere, deixa eu só ver o horário, 45, tem tempo ainda. Considere a safra nacional de cereais e leguminosas e oleaginosas em 2012, aponte uma participação por região conforme o indicado no gráfico. Né? Os valores absolutos dessas estimativas indicam que as duas regiões maiores produtoras deveriam produzir juntas um total de 119,8 milhões de toneladas em 2012. De acordo com esses dados, a produção estimada em 1 milhão de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012, na região sudeste do país, foi um valor mais aproximado de. Então, ele está falando aí, deu um gráfico, você interpretar esse gráfico e fazer uma inferência aí sobre o valor da região sudeste. Vou dar um tempinho para vocês e aguardar aqui. Olha só, nessa questão, ele falou que nas as duas regiões mais produtoras produziriam juntos um total disso aqui. Então, eu somo 37,2 com 38,3. Né? 37 dá 75,5%, corresponde a 119,8 milhões. Ele pede na região sudeste. Na região sudeste foi 11,4. Tá vendo que eu estou fazendo inferência nos dados de acordo com o que ele está me dando? Então, x vai ser igual a 11,4 vezes 119,8 dividido por 75,5. Né? É essa conta aqui que eu vou fazer. Beleza. Se eu fizer aqui 119,8 vezes 11,4, posso fazer essa multiplicação. Né? 4 ou então até mesmo você pode aproximar, colocar assim 120, 11, tá? Fazer essa multiplicação aqui para dar algo aproximado, né? Os valores não estão tão próximos assim um do outro. Então, vamos ver o que dá aqui.
120, né? 120. Somando 2, 3, 1. Beleza, coloca duas casas. Achei isso aqui. Oh, não tem as duas casas, não. Então dá esse valor aqui. O que eu faço com esse valor? Vou dividir por 75,5. Né? Então, pega esse valor, 1.320, divide por 75,5. Se fizer essa conta, gente, vamos lá. Dá 1, né? 755, subtraindo aqui. 5, fica com 11 aqui, tira 5, fica 6. Fica com 12, tira 7, fica 5. 565, não divide, acrescenta o zero. Tá? 5.650 dividido por 755, né? Isso dá algo em torno de 7, 8, né? Dá algo em torno de 7. Vamos colocar 7 vezes 5, 35. 7 vezes 5, 35, mais 3, 38. 7 vezes 7, 49, mais 3, 42. Oh, 49 mais 3, 52. Algo em torno de 7. Então, 52. Beleza, então eu sei que vai dar 52, vai sobrar 5, né? 14 tira 8, fica 6. 5 tira 2, fica 3, 0. Então vai dar aproximadamente isso aqui. Né? Então ele é mais próximo de 18, né, devido aos nossos arredondamentos, do que qualquer outro número. Tá? Se tiver com dúvida, gente, na hora da multiplicação, ou se tiver com dúvida nos valores, faz com as vírgulas mesmo e tenta fazer na marra. Tá? Vamos para a próxima questão. Olha só. Dá tempo de fazer mais uma? 53, dá tempo não. Então, gente, deixa eu aparecer aqui para vocês. Olha só. Estou aberto a sugestões, tá? Mandem os exercícios, façam os exercícios. Estou aqui disponível para tirar dúvidas de vocês. Espero que vocês aí estejam estudando bastante, estejam focados aí. E qualquer dúvida, gente, estou aqui à disposição. Não fique aí sem participar, não fique sem fazer exercício, não fique sem estar dando o seu melhor aí. Eu sei que pode estar sendo difícil a aula online, a aula EAD, mas já estamos no final do ano, né? E vencemos todo ano assim. Eu tive notícias